essas duas espécies de direito, tanto no sistema jurídico brasileiro, como em qualquer outro país do mundo, certo? Agora, no Brasil, nós temos, não temos só essas duas espécies de direitos coletivos. No Brasil, o nosso sistema jurídico já adotou uma classificação diferente. E a nossa classificação é essa do artigo 81, parágrafo único, e seus incisos do Código do Consumidor, que nós estamos trabalhando, não é isso? Como nós já vimos as características das duas outras espécies de direitos, nós hoje vamos trabalhar as características dos direitos individuais homogêneos. Se vocês seguirem aí o roteiro, pegarem o roteiro, nós vamos ver que esses direitos, né, pelo que está escrito no parágrafo único do artigo 81, parágrafo único, e incisos e principalmente no inciso 3 aqui do artigo 81, né, nós vamos verificar que essa espécie de direito está definida pelo legislador apenas e tão somente como interesse ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. Repare que o legislador aqui ele foi muito econômico na definição de direitos individuais homogêneos, deixou o máximo possível de identificação dessa espécie de direito para que a doutrina trabalhasse da forma mais completa possível. Né? Pois bem, nós vamos trabalhar aí bem essas características, a identificação desse direito, porque na forma como está na lei, nós temos aí duas características, a questão da homogeneidade e a questão de ter uma origem comum. Né? Então, se o direito individuais homogêneos serão, pelo legislador, seria um direito individual, porém homogêneo, e seria pluralidade de direitos, porque fala interesses ou direitos, né? E que tem uma origem comum. Seria isso, que também precisa explicar essas expressões, mas seria muito pouco. Então, nós vamos, dessas duas aí, nós vamos transformar aí em umas 12 a 15 características. Então, vocês vejam como o legislador aí foi muito econômico na definição de direitos individuais homogêneos. Nós vamos trabalhar isso e, uma vez concluída essa parte das características dos direitos individuais, nós temos a classificação e características dos chamados direitos coletivos na forma sistematizada, na forma já definida pelo legislador brasileiro no Brasil. Ok? Muito bem. Então, nós temos aí o legislador dizendo que os direitos individuais homogêneos, eles são assim entendidos aqueles que têm uma origem comum. Interesse e direitos, nós já explicamos essa expressão aí nas aulas anteriores. Quem fez rematrícula, quem não assistiu a aula ainda, nós já temos duas aulas gravadas, né? E Twiller já disponibilizou, eu acho que essas aulas, o pessoal já pode acessar no YouTube, certo? Tem aí endereço, tem tudo. Vocês podem se inscrever também no YouTube para a gente facilitando o acesso a essas aulas, ok? Muito bem. Interesses ou direitos individuais. A ideia que passa é que nós estamos diante de uma pluralidade de direitos homogêneos. Se há uma pluralidade de direitos, esses direitos, na realidade, eles têm características de homogeneidade. O que significa isso? Significa que toda e qualquer característica do direito A é idêntica e rigorosamente idêntica ao direito B, ao C, ao D e assim por diante. Mas que direito é esse? É porque esse direito, na realidade, eles são individuais. Para que são direitos ou interesses individuais. Agora, esses direitos ou interesses individuais, eles
eles, na realidade, são plúrimos. Plúrimos por quê? Porque existe uma quantidade razoável, grande, média, de titulares desse direito, que surge em razão de quê? Em razão, o legislador diz, de uma origem comum. O que é uma origem comum? O que é o significado da expressão? Origem comum. Origem comum é um ato ou fato. Eles surgem, esses direitos individuais homogêneos, eles surgem de um único ato ou um único fato. O que seria isso, professor? Um único ato, um único fato. O único ato seria, vamos dizer, uma lei, um decreto, um provimento, um regulamento, uma decisão de colegiar, de tribunais, que destina ou afeta interesses de várias pessoas e que são atingidos muitas pessoas em números, às vezes, muito grandes, expressivos. Isso significa que nós estamos diante de uma situação que um único ato atinge, repercute com relação a inúmeras pessoas. Nós temos aí um exemplo, professor. Por exemplo, uma lei que retira determinado direito que atinge dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas. Uma lei em matéria de servidor público, que atinge todos os servidores, em matéria de aposentadoria, quem é aposentado numa determinada categoria, de pensões, e vai por aí afora. Um decreto, uma portaria, um provimento, como eu já falei, uma decisão administrativa de um tribunal que repercute com relação aos juízes pertencentes àquela corte, mas não só a eles, aos juízes que estão vinculados todos àquele tribunal, aos servidores todos daquela justiça, certo? No Estado, do trabalho federal, eleitoral e assim por diante. Então, esses atos, um único ato pode refletir perante diversas pessoas, centenas ou milhares de pessoas. Então, vamos admitir que seja uma lei, um ato normativo que retire aí um direito que corresponda a 10% de um benefício, de um salário, de alguma coisa, de uma gratificação que você recebe, ou retire uma gratificação que você recebe. Então, vamos dizer que seja 10%. Então, todas as pessoas naquela mesma situação, que são servidores, que são empregados, que são o que forem, certo? Vão ser atingidas em 10%. Então, nós temos aí um único ato que refletiu perante dezenas, centenas, milhares de pessoas. Nós temos também os fatos. Os atos, eles são praticados por vontade, por manifesto querer do homem. Então, tem a participação do homem, do ser humano, da pessoa física ou jurídica, por querer que seja praticado e ele mesmo pratique aquele ato, certo? Agora, o fato ele ocorre independentemente da vontade do homem. Às vezes tem a participação do homem, mas sem que existisse voluntariedade, sem que ele quisesse, desejasse. Então, é um acidente, por exemplo. Vamos mencionar aqui o exemplo de um acidente aéreo em que um aeronave conduzia 200, 300 pessoas. Imagine quantas milhares de vítimas vão ser afetadas em razão desse acidente. Essas vítimas vão ser afetadas porque essas pessoas, se vier a falecer, tornarem inválida ou alguma coisa, certo? Elas vão ter os familiares, aí os chamados herdeiros ou sucessores, vão ter direitos. E 200, 300 pessoas, às vezes, com relação a esses herdeiros e sucessores, transformam em milhares de pessoas. Olha aí. Então, nós temos aí o quê? Nós temos uma situação em que um único fato refletiu, fez surgir uma pluralidade de direitos,
certo? Uma pluralidade de direitos, dezenas, centenas, milhares. Essa situação é interessante porque os direitos passam a ser plúrimos no sentido de que existe uma pluralidade de titulares desses direitos, certo? Agora, esses direitos, na realidade, eles são individuais. Por quê? Porque ele é divisível, quantificável e identificável o seu titular. Essas características, elas são totalmente diferentes das características das duas outras espécies de direitos coletivos. O que nós vimos nos direitos coletivos das subespécies difuso e coletiva estrito sensu foi que esses direitos eles são indivisíveis, inquantificáveis e não identificáveis o seu titular. Enquanto aqui, nos direitos individuais homogêneos, nós estamos verificando exatamente o contrário. Aí isso significa dizer o seguinte, mas, professor, e por que é considerado coletivo? Ele é considerado coletivo, na realidade, primeiro, por ter uma pluralidade de pessoas, e se chamar coletivo, primeiro, por essa característica. Mas muitos autores dizem que não é por isso, é que eles são chamados de coletivos porque eles são protegíveis coletivamente. O que significa isso? Protegidos através de um processo coletivo, como são protegíveis as outras duas espécies de direito, difuso e coletivo estrito sensu. Mas eles são, aí esses autores dizem, eles são direitos individuais, protegíveis, certo? Processualmente, através de um processo coletivo. Aí que os autores dizem, protegíveis coletivamente. Quando os autores dizem protegíveis coletivamente, na realidade estão se referindo, falando de direitos do processo coletivo. Eles são protegidos através de um processo coletivo. Então, essa é uma ideia que passa por de alguns autores para entender esse direito. Então, nós temos aí um dado interessante. Nós temos a característica de ter uma origem comum. A origem comum é o quê? É porque ocorreu um ato ou fato. Este ato ou fato fez surgir uma pluralidade de direitos. Agora, esses direitos precisam ser o quê? Homogêneos. Né? A homogeneidade é porque a característica de cada um desses direitos são rigorosamente idênticos. Essa homogeneidade leva até a outras características desse direito, dessa espécie de direito, que é o problema, por exemplo, se você faz formular uma pretensão em juízo, através de uma demanda, de uma ação, ajuiza uma ação individual, vamos dizer que alguém ajuiza uma ação individual, mesmo pertencendo a um grupo ou categoria de dezenas, centenas, milhares de pessoas, certo? Mas ajuiza uma ação individual. Ele vai ajuizar a ação individual, vai argumentar de tal forma como ocorreu a violação ao seu direito e vai formular uma pretensão, um pedido indenizatório, vamos dizer assim, certo? Primeiro de declaração, reconhecimento do direito e que seja indenizado, apurável em liquidação e executado após a liquidação. Essa mesma situação ocorrerá se for, ao invés de ser ajuizado um processo individual, for ajuizado um processo coletivo, certo? Se for ajuizado um processo coletivo. Se for ajuizado um processo coletivo, a causa de pedir e o pedido será a mesma do processo individual. Então, tudo que você tiver dito na causa de pedir em um processo individual dirá também com relação ao processo coletivo e vice-versa. Tudo que você tiver dito no processo coletivo, com certeza teria ou terá que dizer no processo individual, se você escolheu o processo individual. E aí nós temos o quê? Nós temos a situação de identificação destes direitos por serem dessa forma e poder argumentar desse jeito em razão da homogeneidade desses direitos, certo? Se eles são postuláveis individualmente de uma forma, quando eu somo dezenas, centenas, milhares de pessoas para ser beneficiado de uma decisão, é da mesma maneira. E aí, o que seria o objeto dessa demanda? O objeto dessa demanda seria
a causa de pedir e pedido. Esse objeto da demanda, quando eu falar aqui todas as vezes, daqui por diante, em causa de pedir e pedido, nós estamos falando do objeto de uma demanda. Dentre aqueles elementos que eu falei na primeira aula, o processo se compõe de uma trilogia de elementos: sujeito, objeto e forma. O objeto é sempre o objeto quanto à pretensão. O objeto quanto à pretensão é o quê? A causa de pedir e o pedido. E o objeto quanto ao resultado, que é a sentença e seus efeitos. Isso daí nós vamos falar depois, não é agora. Estou só aqui já indicando pontos e situações que nós vamos trabalhando para ir aperfeiçoando e entendendo essa questão da trilogia do processo. E o outro elemento da demanda seria a forma. O que é a forma? A forma é a espécie de demanda, o procedimento dessa demanda, como se processa essa demanda e assim por diante, certo? Prazos, forma de defesa, o que é cabível, o que não é, o que é possível, o que não é, isso é forma no processo, ok? Bom, para vocês terem uma ideia, nós já vimos aí cerca de 7 características, tá certo? Vamos enumerar aqui a gente já viu até agora, que ainda tem um bocado, né? Nós vimos que esse direito, ele, na realidade, é individual, porém plurimo. Individual plurimo, porque são vários titulares. Isso é o que caracteriza a transindividualidade. Não é essa ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, ela não se presta a ir buscar um direito individual só. Ela se presta a buscar direitos que vão alcançar, albergar e refletir perante dezenas, centenas ou milhares de pessoas, tá certo? Então, a questão da pluralidade de titulares de direitos é uma característica, embora esses direitos sejam individuais, certo? Outra característica é que esses direitos, apesar de plúrimos, eles são homogêneos, não existe diferença entre um e outro, há uma homogeneidade com relação à sua caracterização. 2 características. 3 características, eles nascem de um ato ou fato único que faz irradiar essa pluralidade de direitos. 3 características. Depois, esses direitos, eles são divisível, uma outra característica, 4ª característica, quantificável é outra característica, que são características contrárias ao que são as outras 2 espécies de direitos, e identificável seus autores, quantificável, divisível e identificável seus autores, mais 3 características. Então, nós temos aí o quê? 6 características, né? Identificadas aí, 6 características identificadas. Reparem que detalhe interessante, né? 6 características já identificadas nessa subespécie de direito coletivo. Essas 6 características, a gente fazendo um esforço muito grande, já entendendo, compreendendo um pouco do assunto, é o que vai se extrair do que está escrito aí no inciso 3, parágrafo 1 do artigo 81 do Código do Consumidor. Tá? Quando nós vimos a questão da pluralidade desses direitos, por tratar de interesses ou direitos individuais homogêneos, de uma origem comum, quer dizer, dá para a gente extrair essas primeiras 6 características com um esforço de leitura desse inciso 3 do parágrafo 1 do artigo 81. Mas, na realidade, nós aí só vamos identificar mais ou menos 3 características expressas. Primeiro, a pluralidade de direitos ou interesses, aí está no texto legal. Segundo, a homogeneidade, está no texto legal. O único fato que é a origem comum, está no texto legal. Essas 3 características estão aí, tá certo? Essas outras 3 que eu falei, quantificável, identificável, seu sujeito e divisível, aí são características que aí a gente já tem que fazer um esforço maior para alcançar, certo? Bom,
essas características, essas primeiras 6 características, já dá para a gente ir entendendo mais ou menos o que é um direito individual, mas nós estamos ainda a menos da metade das características. Esses direitos, eles são também identificáveis por se tratar de direitos, certo? Em que há essa pluralidade de pessoas tem o fim, essa pluralidade de pessoas, e ele ser postulado através de uma única ação, tem o fim de evitar uma quantidade enorme de ações no judiciário. Primeiro era exatamente evitar uma sobrecarga do judiciário, é uma outra característica, né? Sexta vai para a 7ª característica. Evitar uma sobrecarga no Poder Judiciário. Você, através de uma única ação, você resolve o problema de dezenas, centenas ou milhares de pessoas, certo? Através de uma única ação. Então, evitar pluralidade de processos na prática do foro e no exercício da atividade jurisdicional, que seria desnecessária. Outra característica que ela deveria daí seria o fato de que se existisse uma pluralidade de processos, eles seriam distribuídos entre vários juízes pelo Brasil afora. E aí, o que é que nós teríamos? O risco de existir decisões conflitantes. Conflitantes como, professor? Um juiz concedia o direito totalmente, outro negava totalmente. Um juiz concederia 50% desse direito, outro concederia 30%, outro 40%, outro 70%, outro 80%, e assim por diante. Então, seria uma violação manifesta ao princípio da isonomia, certo? Só que isso, dentro do sistema jurídico brasileiro, infelizmente, desgraçadamente, é possível. Eu digo até que, nesses casos, haveria coisa julgada inconstitucional por violar o princípio da isonomia da igualdade. Infelizmente, isso não é muito, nem sequer levado em consideração pelos tribunais. Então, em termos de exercício desse direito, essa violação continua a subsistir da forma mais patente e evidente possível. Então, nós temos aí mais 2 características, além daquelas 6, 2 outras características. A questão de evitar a sobrecarga de processo na justiça, uma característica seria a 7ª, e a outra de evitar o conflito, a conflituosidade das decisões judiciais. As decisões judiciais serem diferentes, distintas, e, com isso, haver uma consequente violação ao princípio da igualdade e da isonomia. Seria exatamente aí já a 8ª característica, não é isso? Muito bem. Mas esse direito ainda tem outras características muito importantes. Essas características aí, vocês vejam que elas são relevantíssimas para ser trabalhado como identificadoras desse direito. Mas aí esse processo ele teria uma outra grande vantagem. Se buscar um processo para postular determinados direitos, seria no caso, por exemplo, de pessoas hipossuficientes que não têm condições de ir à justiça postular os seus direitos, certo? Às vezes a quantia buscada é significante para uma pessoa de parcos recursos, R$ 5.000, por exemplo, para uma pessoa rica, às vezes não significa nada. Para um pobre, às vezes, é uma riqueza super extraordinária. 5 mil, 10 mil reais, bom. E aí, mas essa pessoa não vai ter condições de, ou essas pessoas foram afetadas nesses direitos e não vão ter condições de postular esses direitos, porque não vai ter condições de ter acesso à justiça em razão da sua condição de hipossuficiente, certo? Então, mas tem dezenas, centenas de pessoas que têm direitos violados e, por serem pobres, não vão à justiça. Qual seria uma forma de resolver esse problema? Uma forma de resolver esse problema seria exatamente através de uma ação chamada coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos. E aí nós temos o quê? A 9ª característica. Olha que coisa fantástica. E isso era possível e atenderia a um outro princípio que é muito caro
na justiça, o princípio do acesso à justiça. Então, veja como é interessante. Então, essa nona característica, ela diz respeito à questão da violação ao princípio do acesso à justiça, certo? E, uma vez ajuizada essa espécie de demanda, logicamente, seria atendido esse princípio do acesso à justiça, não é isso? Muito bem. 9 características aí até agora, não é isso? Muito bem. Vamos ver mais aí. Essa espécie de ação, ela também resolveria um outro problema que existe na prática, no cotidiano, do dia a dia, nas relações jurídicas, e com muita frequência nos dias de hoje, que é o seguinte: violações de direito em pequenas quantias individualmente, fracionamento de prejuízos de forma a parcelas serem pequenas, chamadas insignificantes individualmente. Isso se dá muito nessas novas relações jurídicas continuadas que a gente tem aí com relação às mais diversas formas de prestações de serviço que a gente busca e adere a elas, como, por exemplo, telefone, água, luz, e não sei quantas mil situações de internet na vida, o UOL, não sei o que lá. Vamos admitir que na cobrança desse tipo de prestação de serviço viesse alguma quantia constantemente no recibo, incluído na sua conta, de 50 centavos, R$ 1, 2, 5, até R$ 10, 15, 20, dependendo de quem paga. Às vezes diz: rapaz, isso daqui não é devido, mas eu vou entrar com ação. E já fui lá, não tem jeito, não tira, eu argumento uma coisa lá, diz outra, e não retira. Eu tenho que ir à justiça. Quantas pessoas têm nessa situação? Milhares, dezenas, centenas, milhares. Esse tipo de prestação de serviço, ele nunca é com dezenas nem centenas, ele é com milhares, se não com milhões de pessoas. Então, vocês imaginem, se é 1 milhão só de pessoas, se a cobrança indevida é de R$ 1, dá 1 milhão por mês só com relação a isso. E quantas hipóteses e situações nós não temos disso? Pois bem, isso não é buscado individualmente, porque não há o menor estímulo para se cobrar, para se a justiça. Como é que isso seria resolvido? Isso seria resolvido através de uma ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos. E aí você pergunta o seguinte: mas, professor, se eu ganhar essa ação, eu vou receber esse dinheiro? Bom, eu vou ter alguma vantagem se essa ação for ajuizada e tiver sucesso? Bom, vamos ver. Aí nós teríamos 3 a 4 situações que vão se apresentar de como seria solucionado o problema após ser vencido na demanda, certo? Primeiro, se você fosse vencedor, se a ação, aliás, fosse vencedora, se a ação fosse ganha, vamos chamar assim, tá? Um primeiro resultado prático seria fazer cessar, a obrigação de fazer, que seria fazer cessar a cobrança indevida. Aí já haveria uma vantagem aí, porque os valores futuros, as prestações futuras, não poderiam mais vir com essa cobrança indevida. Já seria uma vantagem para o futuro. Ah, professor, mas eu já paguei isso há 5, 10 anos. E os valores passados? Eu já tenho 10 anos disso, R$ 1 por mês, eu devo ter aí bem uns 2, 3, 4, 5 mil reais. É verdade. Como é que eu consigo isso daí? Aí, para essa situação, nós temos mais 3 outras circunstâncias. Uma seria você agora contratar um advogado para ir buscar liquidar o valor correspondente à sua parcela e executar esse valor. Ah, professor, mas esse negócio vai dar 5 mil reais, 10, eu vou contratar um advogado, quanto é que vai ser? Vou achar advogado para isso. Eu termino gastando mais do que o que vou receber. Também
não vou atrás disso. Tá certo. Mas tem uma outra saída ainda. Nós vamos ver essas saídas, depois vão ser explicadas mais na frente, detalhadas na forma de cumprimento da sentença dessa espécie de processo, tá certo? Bom, seria o caso do juiz, ao proferir a sentença, dizer o seguinte: com relação às parcelas, primeiro, fica vedada a cobrança do doravante, daqui por diante não pode mais. Então, seria uma coisa julgada de prestações sucessivas de relação jurídica continuada, que existe a coisa julgada de relação jurídica continuada, de prestação sucessiva, e assim por diante, certo? Muito bem. Agora, vamos admitir que o juiz diga o seguinte: bom, vamos fazer o seguinte, como forma de compensar pelo menos parte desse prejuízo que você teve, eu não sei quanto é que vai dar para cada um, porque cada um teria que ir à justiça buscar liquidar, uma maneira de liquidar a sentença do processo coletivo e fazer a cobrança do valor que fosse encontrado na liquidação, certo? Muito bem. Agora, eu vou fazer o seguinte: aí o juiz diz, eu não vou, logicamente, encontrar, até porque no processo não tem as pessoas que estão, no processo coletivo não vão ter as pessoas que vão ser beneficiadas dessa sentença, não, certo? Nós vamos ver daqui a pouco a outra característica, que os efeitos da sentença alcançam aqueles que estão naquela situação e o juiz não sabe quem é, não. Eles são identificáveis, mas eles não estão identificados no processo. Eles não estão ainda identificados no processo, certo? Bom, então o juiz dizia, durante 2, 3, 4, 5 anos, as pessoas vão ter direito a um desconto de tantos por cento no recibo de pagamento, do valor que, além de não cobrar o que já eu reconheci como indevido, ainda vai ter um abatimento aí de 5%, 10% durante tanto tempo, tantos meses, tantos anos, para compensar, de forma a minimizar os prejuízos anteriores. Então, seria uma outra forma de você receber pelo menos parte. Se para uns receberia todo, para outros receberia pelo menos parte do atrasado. Se não for dessa forma, tem ainda uma terceira forma, além de fazer cessar, que é, na realidade, quarta hipótese e possibilidade. Essa outra forma seria o seguinte: ninguém vai buscar isso porque a vantagem é pequena, ninguém vai gastar, ou se foi uma ou outra pessoa, porque, sei lá, tinha um advogado em causa própria. Os prejuízos são menores, os valores deles é significativo, 10, 15 mil reais. Quer dizer, pode ser que algum vá, mas não foram todos. Nós temos milhares ou milhões de titulares desse direito. Foi a justiça 50, 100, 200, 500. Isso é insignificante diante da quantidade que é. Neste caso, nós vamos estudar isso mais na frente, lá no artigo 100 do Código do Consumidor. Não esqueçam essa lembrança que eu estou deixando aqui para, na hora lá do artigo 100, ser cobrado, isso que eu estou falando. Que é o seguinte: ninguém ou poucas pessoas foram buscar os seus direitos individuais, nem o juiz definiu uma forma de minimizar os prejuízos das parcelas anteriores. Então, vamos fazer o seguinte: o que vai ser feito agora, o legitimado da ação coletiva requerer uma liquidação por arbitramento e o cumprimento da sentença, ou a execução da sentença do valor encontrado. Agora, esse valor é um valor por arbitramento. Não significa dizer também que ele vai ser rigorosamente a quantia que seria devida. Por quê? Porque isso poderia até ser possível, às vezes, identificar todo o valor, mas isso levaria um tempo infinito, indefinido, para apurar isso. Isso é apurado através da forma de liquidação por arbitramento. Como é a forma de liquidação por arbitramento? A forma de liquidação por arbitramento, ela se dá através de um valor, de uma quantia
que se identifica como aproximada ou aquilo que é possível encontrar. Aí vamos admitir o seguinte: quantos consumidores tem desse produto? Tem 1.200.000 pessoas consumindo. O valor é de R$ 1. Se for assim, exato de R$ 1, pronto, é por mês 1.200.000 reais. Mas não é assim. Aí um tem de R$ 1, outro tem de 5, outro tem de 3, outro tem de 2. Um usufruiu 1 ano, 2, 3, outro não. Outro 10 anos, ou teve prejuízo, aliás, de 1 ano, 2, 3, 5, 10. Vai variar muito. Como é que eu faço? Então, eu faço o seguinte: primeiro eu faço uma média, mais ou menos, da quantidade, da quantia, que seria cada um. Essa média não vai ser exatamente o valor. E também pego aí há quanto tempo esse serviço está sendo prestado e há quanto tempo vem sendo violado. Há tantos anos. Pego a média de meses desses anos e jogo aquela quantia e encontro lá, sei lá, 150 milhões de reais. Pronto, encontrei esse valor, 150 milhões. Mas se discutir, uma parte vai dizer que é muito, outra vai dizer que é pouco, e vai se encontrar essa quantia. E aí, esses 150 milhões, 1 bilhão que fosse encontrado, o que for, vai para onde? Vai ser executado. Mas não vai ser destinado aos titulares do direito. Essa quantia vai ser recolhida na forma do artigo 100 do Código do Consumidor, vai ser recolhida a um fundo de direitos difusos, certo? Vai ser recolhida a um fundo de direitos difusos. E esse fundo de direitos difusos, que existe no Brasil, funciona aí, e ele é destinado exatamente à prática de políticas públicas referente aos direitos, às espécies de direitos que forem violados. Vamos dizer que seja direitos do consumidor, o direito ao meio ambiente e assim por diante. Esses valores eles são recolhidos a esse fundo e esse dinheiro é destinado no Brasil às políticas públicas daquilo que ele foi arrecadado, certo? Então, existe 4 formas que, mesmo que o direito, nós estamos falando esse tempo todo da característica da violação ao direito de quantia de pequena monta, fracionada em pequena monta. Alcançaria, ou alcançará, ou alcança na prática todas essas circunstâncias, toda essa análise que eu estou fazendo. Veja como é interessante. E essa característica aí parece que seria, sei lá, é a 9ª ou 10ª característica, não sei se vocês, quem estiver aí anotando, ou quem estiver se lembrando a última que eu falei, essa característica seria a 9ª ou a 10ª aí que a gente está colocando já, como 9ª ou 10ª característica dessa espécie de direito, tá certo? Que seria através desta ação se obter a reparação de danos ou inibir a reparação de danos de direitos violados fracionariamente em pequenas quantias que individualmente seria inviável, mas que através dessa ação seria perfeitamente possível reparar esse dano. É essa característica da pequena vantagem a ser obtida em processos individuais. Ok? Então, vejam aí outra característica, 10ª característica, mais ou menos. Outra característica dessa espécie de processo é que os efeitos da sentença, eles são efeitos erga omnes. O que significa efeito erga omnes aí para essa espécie de processo? Nós vamos estudar isso lá no artigo 103 do Código do Consumidor, né? Os efeitos erga omnes é porque, uma vez proferida a sentença, transitada em julgado essa sentença, ela se presta a se estender os seus efeitos a toda e qualquer pessoa que que esteja dentro daquela situação de ter tido o seu direito violado em qualquer lugar do país que ela estiver, certo? A sentença foi proferida no estado A, B ou C, na Justiça Federal ou estadual, o que for, mas os efeitos da sentença ela alcança todos os destinatários em qualquer parte do Brasil que eles se encontram, certo? A forma de requerer o cumprimento, nós vamos estudar lá no artigo 98, 99 do Código do Consumidor também, mas, por enquanto, a ideia que tem que saber é essa. A questão dos efeitos
erga omnes que essa sentença possui, certo? Então, aí nós temos o décima primeira característica, por aí assim, né? O que mais que esse direito tem? Esse direito tem como característica também fatores, os chamados fatores psicológicos. Esses fatores psicológicos, eles, na realidade, são muito influenciadores na violação ao princípio do acesso à justiça, né? Por quê? Porque é o seguinte, às vezes as pessoas têm o direito, sabe, é consciente, ou vem a saber, e quer postular esse direito. E o que acontece na prática? Ele, quando vai se assenhorear de como é postulado esse direito, ele se assombra com a burocracia e os elementos que levam a influir psicologicamente a ele não ir à justiça. Eu vou citar um exemplo aqui que acontecia muito na justiça quando eu era juiz, e eu tinha conhecimento através do serviço de balcão da portaria da Justiça Federal. Era o seguinte, às vezes chegava uma pessoa e dizia, olha, eu vim aqui buscar meu direito. Aí o funcionário ficava, mas qual é o direito? Não, é porque eu sou aposentado e disse que eu tenho direito a um reajuste, e um amigo meu disse que veio aqui na justiça e ganhou a ação, e disse que era só eu vir aqui na justiça que eu recebia meu direito. Aí o funcionário, não, mas não é assim não. O senhor tem que procurar um advogado. Procurar um advogado já vai dando, já, ele ficando meio receoso. Um advogado, e aí o advogado, bom, aí o senhor tem que acertar, ou procura um advogado e vai pagar. Pagar um advogado? Ah, não. E para o senhor entrar, e aí depois o advogado entra com ação, o senhor pagar as custas, pagar custos, não. Aí a audiência o senhor tem que deslocar e te aguardar um dia que essa decisão seja proferida, pode ir para o tribunal. Quando o funcionário termina de dizer ali a metade do que é a dor de cabeça de um processo, mesmo ganhando, a metade do que é a dor de cabeça de um processo, mesmo ganhando. Quando o funcionário termina de dizer, não, muito obrigado, tchau, vou embora, não vai atrás disso mais, não, do seu direito, não. Aí ele chega para o amigo e diz, rapaz, você disse que ia buscar, era só ir buscar o direito lá na justiça. Ele disse, bom, eu falei com o meu advogado, ele disse que saiu de lá. Quer dizer, o advogado dele, e ele tinha feito tudo aquilo, mas não tinha contado para o amigo como era a burocracia, o tamanho da máquina e o elefante que tinha na frente, que ele tinha que atravessar a estrada com esse elefante no meio. Então, isso daí é um fator, é uma barreira horrível, interditível, é o que se chama fatores psicológicos. O que aconteceria se ajuizasse só uma ação coletiva na defesa desses direitos? Vamos dizer que tem dezenas, centenas, milhares de pessoas nessa situação. Então, seria exatamente uma forma a resolver isso através de uma única ação, de um processo coletivo, na defesa de direitos individuais homogêneos. Vejam como aí é interessante. Então, nós temos aí a 11ª, 12ª característica, não é isso? Mais ou menos. Agora, uma outra informação interessante que eu vou chamar a atenção de vocês aqui é que quem vem assistir nas aulas e sabe, no roteiro, nesse mesmo roteiro, e nas aulas passadas, né? E numa das aulas passadas, eu acho que, pelo menos uma, eu falei bastante a respeito das características de um processo coletivo do sistema americano das class action, né? Que está aqui no roteiro, no item 4, lá já, quando se trata do sistema americano, como são as ações de classe nos Estados Unidos. Aí, lá diz o seguinte, e nós falamos que os direitos postulados através dessas ações de classe do sistema americano é o mesmo direito previsto no nosso sistema jurídico como individuais homogêneos. Eu falei isso lá e disse que ia voltar a dar uma explicação melhor das características desse direito lá para poder a gente trabalhar aqui também e entender porque eu falei que a Ada Pellegrini, de novo, foi quem fez pesquisa, trabalhos, escreveu artigos mostrando essa identidade desses direitos, né?
E aqui nessa identidade, né, nesses direitos, nós temos o seguinte: olha, o número, como característica desse direito lá dos Estados Unidos, o número de interessados seja tão grande que torne impraticável e o comparecimento de todos os no mesmo processo. É exatamente a situação da pluralidade de pessoas que, através de um único processo, resolve aquela história do julgamento conflituoso. Segundo, ocorrência de fato e de direito comuns aos litigantes. A ocorrência de um ato ou fato é, único que faz irradiar uma diversidade de direitos. Então, vocês vejam aqui que está exatamente como característica também. Os pedidos ou defesa dos litigantes forem idênticos aos pedidos ou defesa da própria classe. É outra característica que nós vimos aqui também, tá certo? A certificação de que os representantes da categoria estejam técnica e adequadamente instrumentada. Essa característica não existe no sistema jurídico brasileiro porque desses processos, porque aqui ele não diz respeito à característica do direito coletivo, mas sim da forma de legitimidade lá do sistema americano, porque o sistema americano, a legitimidade é através da teoria da representação adequada, certo? Teoria da representação adequada. Quando a gente estuda aqui no Brasil essa parte da legitimidade, aí nós vamos ver, eu vou mostrar como é no sistema americano e como é o nosso. É diferente, o nosso é bem diferente do sistema americano. O nosso não é da teoria, não, a legitimidade não é da teoria da representação adequada, a nossa legitimidade é da teoria da legitimidade extraordinária, e nós vamos ver depois isso por quê. Bom, aí, com relação a essas demandas lá no sistema americano, elas levariam à admissão de demandas isoladas, pode levar o grupo a julgamentos inconsistentes quanto à legalidade da conduta do opositor, do grupo, ou cria o risco que decisões concernentes a alguns membros poderiam ter eficácia dispositiva quanto aos interesses de outros membros, de forma que existisse conflitos, ou seja, decisões divergentes, certo? Esse é um ponto. E segundo, iria poder trazer mais um argumento diferente do outro em ações individuais e assim por diante. Quando se trata de processos individuais, poderia haver decisões diferentes do juiz, mas poderia haver argumentos também diferentes nas ações que fossem ajuizadas. Isso, qualquer que seja a situação, ou seja, quanto ao objeto da ação, haveria prejuízo, haveria situações de incongruências que levaria a resultados possivelmente diferentes, tanto no que diz respeito ao objeto quanto à pretensão, como no que diz respeito ao objeto quanto ao resultado. Esse objeto quanto ao resultado eu vou explicar melhor e sempre falar dessa questão relativa ao objeto quanto à pretensão, que é a causa de pedir e o pedido, certo? Outra seria o opositor do grupo agiu, recusou-se a agir, invocando razões aplicáveis a todo o grupo. Quer dizer, a defesa também, aqui é interessante, essa característica é muito interessante. A defesa que o opositor do autor da ação ou de qualquer um dos titulares do direito individual vai fazer, ou seja, a contestação, a defesa que ele vai fazer, é rigorosamente igual como se fosse para todos eles. Essa é outra característica que nós temos que colocar no nosso sistema. Essa característica, as outras nós já vimos que existe, só não existe a questão do técnico, mas as outras todas existem aqui. E essa nós acrescentamos aí, vai lá para a 12ª, 13ª característica, não é isso? Característica, não é? Então, essa característica é importante. É que a defesa que é feita com relação ao demandado, ela é comum a todos os demandantes, não é, certo? Não é isso? E uma outra característica seria que as questões comuns de fato e de direito sejam comuns ao grupo predominante sobre quaisquer questões a afetar apenas individualmente um ou outro integrante.
Essas características, na realidade, elas guardam similitude com a questão da homogeneidade. Se existe diferença de argumento com relação ao direito de A e B, então nós não estamos diante de um direito individual homogêneo. Aí, essa última característica aí, ela está presente principalmente na questão da não homogeneidade. Se não existe homogeneidade, então nós não estamos diante de um direito individual homogêneo, mas sim de um direito individual de A, de B e de C, que tem características, peculiaridade própria, que tem que ser buscada através do processo individual mesmo, através da busca da tutela do direito subjetivo, que é através de outro processo e não do processo coletivo. Então, nós temos aí, olha, 13 ou 14 características, não é isso? Que são também algumas delas integrantes do sistema do processo das Class X, aliás, do sistema americano, né? Ou as ações de classe do sistema americano, certo? Pois bem, aí temos aí ocorrência de ocorrência dos desestímulos psicológicos e atende principalmente a dois grandes princípios, né? A possibilidade do uso desse processo atende a dois grandes princípios que nós vimos. Os princípios do acesso à justiça, o princípio do acesso à justiça, e o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, não é isso? Então, essas situações são situações em que evidenciam, caracterizam, identificam essa espécie de direito, minha gente. E, para essa espécie de direitos individuais homogêneos, existe uma ação própria prevista no Código do Consumidor, que é uma ação coletiva na defesa dos direitos individuais homogêneos. Olha aí, tá vendo? Que nós vamos estudar aqui também ainda essa ação. Mas aqui nós estamos visualizando a questão sob a perspectiva de uma teoria geral do processo, definindo primeiro os direitos coletivos de forma a identificá-los, certo? Como tal, ou como tais, certo? Para poder se trabalhar todo o sistema de direitos existente no ordenamento jurídico que são protegíveis através dos mais variados tipos de processo. Nós temos, assim, os processos individuais, previstos aonde? No Código de Processo Civil e nas leis extravagantes de processo em matéria de processo individual, além dos processos com procedimentos especiais previstos também no Código de Processo Civil, certo? E os processos coletivos, né? Na defesa, agora a gente está sabendo por que é que existe o processo coletivo. O processo coletivo existe na defesa de direitos coletivos. É muito interessante esse assunto, porque é o seguinte, se você pegar dois processos, né? Dizer que seja dois processos físicos. Está se acabando os processos físicos. Daqui a um dia, quando eu citar esse exemplo, o pessoal não conhece mais nenhum processo físico, não sabe nem como era um processo físico, né? Já estão se transformando, mas como ainda resta alguns, e nos arquivos tem, quando chegar a época de não ter mais processo físico de jeito nenhum, eu vou dizer, vá lá nos arquivos da Justiça para conhecer um processo físico, né? Das justiças para conhecer o processo físico, para saber o que eu estou falando aqui. Bom, se você pegar dois processos físicos e colocar em cima de uma mesa, e um seja uma ação individual e outro seja uma ação coletiva. Você bota aqueles dois processos ali, pela visibilidade que você tiver daqueles cadernos processuais, só dos cadernos processuais, você, logicamente, não vai distinguir um processo individual do processo coletivo, porque instrumentalmente, eles são rigorosamente iguais, certo? E você olha assim para não sei não. Você pode até acertar como de forma aleatória. Esse aqui é o individual e coincidentemente seja, esse é o coletivo, mas por coincidência, por forma aleatória, por sorte, né?
Mas não dá para você, técnica e cientificamente, dizer esse daqui é o individual, esse daqui é o coletivo. Ou por outro, se for uma pessoa que seja funcionário da justiça, sabe que o processo individual tem a capa de uma cor e o processo coletivo tem a capa de outra cor. Aí ele vai dizer pela cor da capa. Esse daqui é individual, esse daqui é coletivo. Mas isso não tem nada de técnico científico, não tem nada de ciência, certo? Como é que eu posso identificar que um processo desse é individual, professor, e o outro processo é coletivo? Aí eu olhando a capa do processo, já vou ter uma certa desconfiança. Eu olho a capa do processo e o autor é fulano de tal dos Anzóis Pereira, uma pessoa física, ou uma empresa privada, vamos dizer assim, né? Aí eu digo, bom, aqui a probabilidade muito grande é desse processo ser individual. É quase total. No outro, eu olho o Ministério Público, a Associação da Defesa do Direito do Meio Ambiente, não sei de onde, não sei de quê, dependendo do que for. Aí eu vou dizer, olha, aqui esse outro, a probabilidade é muito grande de ser o processo coletivo ser esse e esse outro ser o processo individual. É grande. É verdade. Agora, como é que eu vou identificar totalmente, ter absoluta segurança, certeza e 100% de afirmativo, dizer, esse é um processo coletivo e esse é um processo individual? Com o outro elemento para identificar isso é exatamente o objeto desta ação, de cada uma dessas ações. Se no objeto da ação individual tiver escrito um direito subjetivo, pessoal, daquele autor da ação, nós estamos diante de um processo individual. Se na outra ação está descrito nos fatos, que é o objeto quanto à pretensão, um direito coletivo de uma dessas espécies que nós terminamos de ver aí no sistema jurídico brasileiro, aí eu estou diante de um direito coletivo e de direitos coletivos e de um processo também que é chamado, por ser os direitos objeto desse processo coletivo, é chamado de processo coletivo. Estão vendo aí o detalhe, como é interessante? E com isso, se tem, num primeiro momento, a identificação do processo pelo objeto, quanto à pretensão e quanto aos sujeitos. Então, vejam esse detalhe. Por isso que eu chamo a atenção o tempo todo, vou falar isso milhões de vezes daqui para o final do semestre, que vai ser, na realidade, não é semestre, é um trimestre. Então, milhões de vezes eu vou falar isso, que é a questão dos elementos da demanda. Os elementos da demanda, eles são o objeto, o sujeito e a forma. E o que é que identifica mesmo o processo? O objeto e o sujeito. Então, reparem como esses dois assuntos são importantes. E nós trabalhamos aí o quê? A identificação das espécies de direitos coletivos para poder se mostrar que esses direitos é que são objeto de uma ação coletiva. Agora, isso visto de uma forma bem geral, bem genérica. Eu apenas tenho que identificar. Depois nós vamos trabalhar, e ainda vai ser com a gente aqui, nesse módulo, né? Nós vamos trabalhar o objeto desses direitos dentro de cada espécie de ação. Qual é o objeto da ação civil pública? Qual é o objeto do mandado de segurança coletiva? Qual é o objeto da ação popular? Qual é o objeto da ação de improbidade administrativa? Qual é o objeto da ação direta de inconstitucionalidade, da arguição do preceito fundamental? E assim por diante. Aí nós vamos ver, diante de cada espécie de tutela jurisdicional coletiva ou de processo coletivo, qual o objeto desse processo, porque diz respeito à pretensão, certo? Então, olha, vamos ver também, com relação a cada um desses processos, quem são os legitimados para cada um deles. Esse é um detalhe muito importante. Interessante e relevante. Né? Então, nós vamos identificar o processo sempre pelo objeto e pelo sujeito, pelos sujeitos. Muito bem.
essa é uma primeira ideia para a gente ir se situando dentro do contexto da ordem jurídica vigente, né? Isso é o que leva a gente a raciocinar que nós estamos, ao final do curso de Direito, dentro de uma ordem jurídica que você, na universidade, tem uma visão aí, sei lá, horizontal de 70%, 80% das situações. E aí, o restante dos 20%, 30%, você vai ver depois e já a universidade conta com a ideia de que já passou a dar ou ofereceu a você elementos para que você entenda. Estude essa matéria que foi vista e agora já tem também condições de estudar aquela que não foi vista. Muitos ramos de direito não são aquelas matérias opcionais, por exemplo, que vocês sabem, tem um bocado de matérias que são opcionais. A maioria delas, às vezes, não são vistas, né, na universidade. Então, você vai ter que estudar isso depois, certo? Imagina aí, não é? Olha, eu na universidade nem estudei processo coletivo, nem estudei direito eleitoral. Essas coisas da vida, como sou inteirado. Não estudei nenhum desse processo coletivo, porque na época ninguém falava disso, nem existia, nem no Brasil nem se falava, não tinha nada na época, né? Foi antes da lei da ação civil pública, imagine, nem a lei da ação civil pública, que é de 85, existia. O direito eleitoral, porque era opcional e não teve professor na época para a gente, aí pronto, ficou sem se ver direito eleitoral. E o que aconteceu na vida com relação à minha pessoa nesses dois ramos de direito? Depois eu fui ser juiz federal e já fui para um tribunal eleitoral trabalhar, decidir como juiz eleitoral, imagina. E aí também fui o quê? Professor, muitos anos, de direito eleitoral, do processo administrativo e judicial eleitoral na Escola da Magistratura, do Ministério Público, etc. E já faz quase uns 20 anos aí que eu sou professor de processo coletivo. Vocês estão vendo os detalhes das coisas da vida como são? Não é preciso que a gente tenha estudado na faculdade, até porque na faculdade não se estuda muito, não. A gente vê, tem uma visão panorâmica, como se você passasse de avião e diz ali é a cidade e tal, mas você não sabe como são as calçadas daquela cidade, não conhece todos os prédios das ruas, não. Você sabe que tem aquela cidade na região tal, passou e viu assim. E um dia, se você quiser conhecer a cidade, você tem que voltar lá e andar a cada rua, ver quais são as características do povo, do tipo de construção, das coisas, dos detalhes. Aí você diz, agora eu conheço a cidade. No direito, quando a gente estuda na faculdade, a graduação, você tem aquela visão panorâmica. Eu passei e vi, tem realmente a cidade situada numa região assim e tal. Eu tenho uma visão geral das coisas, só. E já é muita coisa. Porque eu, pelo menos, se eu quiser voltar àquela cidade, eu sei mais ou menos onde ela fica. Já ouvi falar, passei e vi aéreamente. É aqui, o direito é assim. O estudo da graduação é assim. Então, você se situa horizontalmente de saber mais ou menos o que tem. Mas dizer que sabe, como é que você vai saber direito estudando 3, 4, 5, 6 matérias? Isso eu estou dizendo quem estuda só 3, 4, 5, 6 matérias por semestre. Que história é essa que você vai saber disso? Se você vivesse só de estudar isso, não aprendia quase nada, imagine se você ainda trabalha ou se você ainda tem outros afazeres e que você não se dedica exclusivamente a estudar. Que conversa? Se você estudasse, só vivesse, tirasse 12 a 14 horas por dia só para estudar, você ainda não seria um profundo conhecedor de 5, 6 matérias num semestre. Quanto mais se você tem outras atividades e só estuda 3, 4, 6 horas por dia a matéria. E será que todos estudam de 4 a 6 horas por dia as matérias? Estuda um dia, às vezes, na semana, ou quando está na semana da prova, mas o semestre todo, quando eu digo semestre, são
os 180 dias do semestre. Os 180 dias estudando 10, 12 horas por dia. Aí você saía razoavelmente conhecedor do direito. Mas aí você ainda ia sentir isso. Mas quando eu terminar o curso, eu vou ter que voltar a estudar essa matéria. Olha, como você ter passado lá na cidade, eu para conhecer aqui, eu vi, está muito bom, eu achei a cidade bonita aqui, uma vista aérea, mas para eu conhecer aí, eu tenho que voltar, andar nas ruas, conhecer, conversar com as pessoas, visitar os prédios para saber o que, é que tem. Então, porque aqui não deu para saber disso, não. Olha aí, é isso, minha gente, mais ou menos. Tem até um canal de televisão que passa aí as coisas, uma vista aérea das coisas, né? No Brasil e no mundo. Então, vocês pegam o exemplo de como você vê uma cidade aérea, de forma aérea, e veja que a graduação é isso. E é já muita coisa, porque você já fica localizando onde as coisas estão e tem que voltar para se aprofundar e conhecer, certo? É isso que a universidade oferece no que diz respeito ao conhecimento. Depois ela oferece outra coisa excelente, que é como é a habilitação. Habilitação para quê? A primeira é para estudar, é essa que eu falei. A segunda é a habilitação profissional. Aí você vai se habilitar a fazer um exame da ordem para poder exercer a atividade. Aí vai poder fazer concurso na medida que o tempo vai passando, preenchendo os requisitos de tempo. E isso é muito bom. E isso é excelente. E é isso que a universidade dá. É isso. Não passa disso. Mas é muito bom, porque sem isso, você não sai do canto. Não faz nada. Não pode fazer nada. Antigamente existiam os advogados práticos, né? Estudavam, mas e depois que eles estudavam, as pessoas antigamente, porque eu mesmo estudei muita coisa na minha vida, eu tinha que ser autodidata. Processo coletivo. Processo coletivo eu aprendi. E direito eleitoral. Esses dois exemplos. Como foi que eu aprendi? Você pensa que tinha um cursinho disso, daquilo, aquilo outro para eu estudar num curso? Que história é essa? Não existe isso, não. Você tinha que ir para livro, comprar livro e estudar. E acabou-se. E era o que você entendia do que estudava. Era assim. Quando existia uma palestra, um congresso, e a gente corria para o congresso para poder saber se aquilo que tinha estudado era mais ou menos o que iam falar, o que eles falavam, se eu estava entendendo que era aquilo mesmo. Ajudava. Só isso. Mas também era raro um congresso. Era raro uma palestra. Uma coisa não era assim, não. É diferente de hoje, que você liga um celular na mão, viaja o tempo todo assistindo aula, assistindo palestra, assistindo um curso. Faz um curso viajando, sem parar. Imagina. Você está em qualquer canto e pode estar assistindo uma aula. Bom demais. Mas não era assim, não. A gente tinha que aprender desse jeito. E sair da universidade do jeito que vocês saem. Com aquilo que é oferecido para a gente, era oferecido para vocês. Pronto. E o resto tinha que se virar. Tinha que se virar tanto que tinha que se virar até professor. Como foi o meu caso aqui. E vim ensinar processo coletivo. Você imagina as coisas como são. Não é? Pois bem, minha gente, aí nós temos agora o quê? Nós temos um retrato das espécies de direito que são tuteladas através dos processos cíveis. Agora que vocês estão concluindo na graduação, os processos na área civil, né? Que são os processos individuais, de tudo que vocês estudaram em 4 ou 5 semestres, não sei quanto, 4 ou 6, e agora completando com o processo coletivo, que é o processo civil, ele se subdivide em 2 ramos do processo: o processo civil individual na defesa dos direitos individuais e o processo coletivo na defesa dos direitos coletivos. Essa é a divisão do processo civil, certo? E esse processo coletivo, ele tem efeito, aí ele se irradia em outros ramos, ou em outras áreas de aprofundamento que nós vamos ver aqui. Porque ele tem efeitos da sentença, ele se presta a alcançar determinados objetivos que a gente alcança no processo individual, mas só que aqui estendido a todos
em razão dos efeitos da sentença, e no processo individual é só com relação àquela pessoa. Essa é uma das grandes diferenças entre o processo individual e o processo coletivo, certo? Mas para poder a gente entender esse processo coletivo é preciso que estude aqui, principalmente essa parte dessa teoria. E aí, essa teoria é importante. A gente vê, por exemplo, com relação ao objeto que nós estamos estudando. O objeto aqui nós vimos assim, de uma forma bem geral, bem genérica. O objeto, depois nós vamos, como eu já falei, nós vamos ver o objeto em cada ação. E quando você vai para a prática forense, para pagar a prática, que vai fazer, treinar a fazer as petições, o que é que vocês vão fazer lá nas petições? Aí vocês vão trabalhar a mesma coisa, os elementos da demanda, no que diz respeito aos sujeitos, ao objeto e à forma. Vamos trabalhar mesmo? Então, você tem sujeito, objeto e forma de uma maneira geral, sujeito e objeto e forma de uma maneira particular com relação às espécies de demandas, e depois vocês têm sujeito, objeto e forma com relação ao caso concreto. Aí você vai identificar o caso concreto com base na parte teórica que você teve, né? Tanto da teoria como das espécies de ações. Eu vou identificar esses direitos para poder ajuizar uma ação civil pública, uma ação de improbidade, uma ação disso, uma ação daquilo. Né? Olha aí, tá vendo? Então, depois que eu identifico o direito, é que eu sei que tipo de ação eu vou fazer. Mas na ação, eu vou descrever os fatos de forma que eu descrevo o objeto daquela demanda, daquela ação, de forma concreta agora. Certo? De forma concreta. Com base em quê? Nas informações teóricas que eu tenho sobre aquilo. Então, o estudo do direito ele leva a isso. Repare que desde o início, quando você começa a fazer faculdade de direito, você começa a estudar umas áreas que você diz assim, puxa, isso não sei se vai me interessar. Será que isso interessa ao direito? Interessa a história do direito, filosofia, sociologia, introdução ao direito 1 e 2, as coisas bem genéricas, a gente vendo umas coisas assim, e é isso, direito. No primeiro e segundo ano tem muito isso. Depois, nos 3 anos, a partir do segundo e principalmente do terceiro ano, aí vocês vão se familiarizar com a parte da dogmática do processo. E aí você vai trabalhar isso que nós estamos trabalhando aqui, que é uma análise dogmática com base nas regras existentes, que é o dogmático no direito. O dogma é a norma, o sistema jurídico existente em cada país, tá certo? O nosso é a norma, é o direito posto. Num país que tenha cuja base do direito seja os precedentes, são os precedentes. Em outro país, em outro lugar que tem os costumes, são os costumes. E assim por diante. A base jurídica, o dogma, ele não é só... A gente aqui acha que só existe dogmática jurídica com relação ao nosso sistema, porque tem como base uma ordem jurídica vigente através de normas criadas, regulamentadas, etc. Não, nos países da common law tem a base jurídica dogmática é muito baseado nos precedentes, certo? Na própria Europa, os precedentes também têm muita força, certo? Nos países que não tem norma escrita, as normas são costumeiras, dos costumes, o dogma está aí. Então, a dogmática é isso, é se trabalhar o acervo da ordem jurídica vigente, seja qualquer que seja a forma, certo? Para se poder dela se extrair o máximo de possibilidade de solução, de resolução das relações jurídicas dentro dessa sociedade. É isso, mais ou menos, que vocês passem a trabalhar essas ideias. Muito bem. Bom, então, olha, o direito aqui, nós temos o quê? O direito individual homogêneo como última etapa. Mas nós tivemos o quê? O direito difuso, o direito coletivo estrito sensu e o direito individual homogêneo. Cada um com suas características próprias, com suas peculiaridades, que agora a gente já vai trabalhar outros assuntos para formar o conjunto. Qual é o próximo assunto? O próximo assunto será a questão dos sujeitos. Os sujeitos
no processo coletivo, olha aí, sujeito do processo coletivo. Mas, olha, eu estou falando os sujeitos no processo coletivo. Quando eu falo os sujeitos no processo coletivo, eu estou falando de uma teoria geral do processo coletivo. Agora, quando eu falo os sujeitos na ação civil pública, certo? Aí eu estou falando já de uma forma mais específica, de uma forma mais detalhada, de uma forma mais fracionada, de uma forma micro. Olha aí, tá vendo como são as coisas? Aqui eu estou falando de uma forma macro, sujeitos. Aí nós vamos trabalhar os sujeitos do processo coletivo dentro de uma teoria geral como? Bom, como é que se trabalha a questão da legitimidade num processo coletivo? Esse é o grande detalhe. Aí o nós temos aí o roteiro de legitimidade no processo coletivo, né? Nesse roteiro, se vocês olharem, nós iniciamos esse roteiro trabalhando a questão relativa à legitimidade ordinária. Por quê? Porque é a partir daí que a gente vai entender a legitimidade do processo coletivo. Mas a legitimidade ordinária não se prestou, não se presta a atender no seu formato a questão da legitimidade do processo coletivo. Esse aqui é o detalhe importante para a gente já de antemão saber disso, não é? Quem é legitimado em um processo individual? Ou como se dá a legitimidade ordinária? Como se dá a legitimidade ordinária? Essa vocês estudaram, se vocês sabem, vocês dominam, não é? A legitimidade ordinária, ela nasce da própria titularidade que você tem com relação ao direito material existente. O que significa isso, professor? Significa o seguinte, ou da vinculação com o direito material que você é titular, ou que, com relação a você, ele reflete, você tem algum interesse jurídico nesse direito material. Então, a partir daí, como assim? Como nós vimos, o direito subjetivo ele é definido como a faculdade que é dada a alguém para, diante da ordem jurídica existente, ser titular de um direito da vida e das escolhas que ele faça da vida. Ser titular de direito das escolhas que ele faça da vida. Das escolhas e das possibilidades. Né? As escolhas, às vezes, podem ser feitas, mas, às vezes, as possibilidades não viabilizam essas escolhas. Né? Bom, ser proprietário, por exemplo, quem é que não quer ser proprietário de algo? Todo mundo quer ser, mas todo mundo pode ser proprietário de algo. Quer dizer, só a escolha, às vezes, não é suficiente. Né? Nós temos o que também a própria ordem jurídica limita, que são determinadas condições para você alcançar aquele objetivo, almejar aquilo que você deseja. Não é? Muito bem. Agora, quando você é titular de um direito individual, subjetivo, como é que você protege esse direito? Como é que você protege esse direito? Esse direito é protegível por quem? Ora, por você. Olha aí. Então, é interessante. A titularidade que você tem, ou o vínculo que você tem com o direito material, é que identifica o tipo de interesse e a sua legitimidade para ir a juízo proteger esse direito. Ora, se você é titular de um direito, aí o direito é violado por alguém, quem é que vai buscar esse direito? Só pode ser você. É o único que pode ir buscar, tutelar esse direito através de um chamado devido processo legal, através de um processo. Não é isso? Então, o que é legitimidade? É alguém ordinária, alguém que é titular de um direito, vai a juízo em nome próprio, defender um direito que próprio, é o direito dele, certo? Então, alguém vai a juízo em nome próprio defender um direito próprio. Então, não é outro que vai a juízo postular o seu direito. Isso não pode. Não é? Nem você vai a juízo postular direito de ninguém. Também não pode. Você postula direito de quem? O seu direito. Ah,
Acontece que o direito coletivo não é o meu direito. O direito coletivo já é nosso direito. Então, não é só meu. Se não é só meu, a legitimidade ordinária responde à possibilidade de ter uma legitimidade ordinária para o processo coletivo? Fica difícil, porque só tinha uma forma, e só existe essa forma. Quem tem que ir a juízo, quem é o titular do direito coletivo? Nós já vimos. Ou a coletividade, ou grupo, ou categoria, ou classe. Olha aí. Aí, para se defender esse direito, você tem que ter o quê? Alguém que fale em nome da coletividade, do grupo, da categoria ou classe. Estão vendo aí o detalhe, como é interessante? E através desse caminho é que a gente vai encontrar o legitimado no processo coletivo. E aí nós precisamos que o legislador interfira nisso, né? O legislador ajude, o legislador indique, aponte como vai ser a forma. Bom, aí nós temos essa legitimidade ordinária, também por alguns autores, denominada de teoria da legitimação ordinária, certo? Que é alguém ir a juízo em nome próprio, defender direito próprio através de um processo X. Ok? Muito bem. Nós sabemos que, classicamente, essa divisão vocês já viram no sistema jurídico brasileiro, e não sei se introdução, em teoria geral do processo, que ao lado da legitimidade ordinária, nós temos também a representação. Mas o que é a representação? A representação é alguém ir a juízo em nome. Alguém vai a juízo em nome de outrem defender direito de outrem. Quer dizer, você é só e puro e simplesmente um representante. Alguém é titular de direito, mas nem todo mundo que é titular de direito material pode ir a juízo. Por quê? Porque, às vezes, tem um problema de uma incapacidade. Ou é menor ou incapaz. Para ficar aqui nesses dois exemplos. Ou é menor ou incapaz. Então, mas o menor pode ser titular de direito material, pode ser proprietário, pode ter direitos na vida, né? O incapaz, da mesma forma, também pode possuir bens, pode. Agora, ele pode ir a juízo? Não. Não pode ir a juízo. Por quê? Porque ele não tem capacidade de estar em juízo, certo? Então, o que que acontece? Ele tem que ter um representante. Mas quem é o titular do direito? É ele. O representante faz o quê? O representante vai em nome pessoal, em nome de outrem, ele apenas como representante de outrem, em nome desse outro, defender direito de quem? Desse outrem. Ele vai, em nome do outrem, defender direito do outrem, tá certo? Do incapaz, do menor. Então, essa é o que se chama e que se conhece como representação, tá certo? No sistema americano, ao lado da representação, nós temos no Brasil um instituto também, que eu acho que vocês viram em direito civil, que é a administração dos bens por alguém que está ausente e vem a proteger, defender direito de outrem em nome de outrem, não é isso? Então, nós temos aí, que aqui no roteiro eu coloquei, eu não sei se vocês viram isso, acho que é em direito civil, né? Direito civil que tem essa parte, né? Que é a figura da gestão de negócios, né? A figura da gestão de negócio. A figura da gestão de negócio, ela se equipara bastante com a figura da representação, certo? A gestão de negócio se equipara à representação. Agora, no sistema das ações de classe americano, nós temos
A teoria da representação adequada. Esse é um detalhe interessante. Como é a teoria da representação? Olha, repare que aqui é interessante porque nós estamos diante de uma situação em que essa representação vai ser para identificar um legitimado para o processo coletivo, que já é importante, porque essa teoria da representação adequada é para identificar o legitimado no processo coletivo. Olha aí que detalhe importante. E aí, essa teoria da representação, como é adequada, como é que ela funciona? É da seguinte maneira. Quem é o legitimado em um processo coletivo das ações de classe americana? Quem é o legitimado? O legitimado nas ações de classe do sistema americano é um dos titulares do direito. O que eu já chamei aqui de vítimas ou sucessores, que são aquelas pessoas que sucedem, que são herdeiros ou sucessores de alguém quando há um acidente, por exemplo, ou quando o direito é da própria pessoa violado e ele vai buscar, e ele é atingido. E esse direito viola dezenas, centenas ou milhares de pessoas, como já falamos aqui. Então, neste caso, como é o sistema americano? Quem vai a juízo é uma dessas pessoas. Que pessoas são essas? Uma dessas pessoas que são os verdadeiros titulares desse direito. Bom, mas para ela ir à justiça, ela vai e por que lá foi indicado ela como representante de outras pessoas? Porque, primeiro, ela vai defender o direito dela. Porque, como ela é titular do direito, ela vai primeiro defender o direito dela. E, com isso, o sistema jurídico americano oferece a oportunidade dela representar os demais. Por isso que se chama teoria da representação adequada. Teoria da representação adequada. Por quê? Ele, como vai defender o direito dele, que ele também é titular do direito em igualdade de condições dos demais, tá certo? Adequadamente, o sistema jurídico diz: você que já vai defender o seu direito, aqui você também pode ser o representante dos demais titulares desse direito. Teoria da representação adequada. Estão vendo aí o detalhe como é interessante? Esse é o sistema de legitimidade nas ações de classe americana, mas com um detalhe: só tem essa espécie de legitimado lá para as ações de classe. Para as ações de classe. Por exemplo, no sistema europeu, eles trabalham mais com a ideia de direitos coletivos na subespécie difusa. Lá no sistema europeu não tem direitos coletivos do sistema individual homogêneo, então não tem as class acts do sistema americano. Só na Inglaterra, que eu já falei também que quase não funciona. Os outros países não têm. Como é que quando há violação à pluralidade de direitos? Bom, isso é buscado através de processos individuais mesmo. Agora, é o seguinte: no sistema europeu, diferentemente do sistema brasileiro e do sistema americano, o sistema americano tem uma ação para você buscar para todo mundo. No sistema brasileiro, você fica repetindo as ações. No sistema europeu, é o seguinte: todo mundo entrar com ação. Agora entrou com ação, foi julgada a primeira ação, a segunda ação, aí não há mais uma terceira, quarta ação, segunda, terceira ação, não. Por quê? Porque o judiciário já se manifestou sobre aquilo, então não há mais necessidade de você ir ao judiciário. Se você ajuizar uma ação que já foi ajuizada para buscar o mesmo direito, você será altamente penalizado. Como você será altamente penalizado e às vezes apenas supera o direito que você vai buscar, você não vai para o judiciário. Por quê? Porque aquele direito já foi reconhecido, o que você tem é que buscar a satisfação desse direito já. Não precisa ir ao judiciário para dizer o direito. E com relação aos direitos difusos e coletivos em estrito senso,
Aí o sistema europeu funciona muito a questão das associações. Lá eles são muito voltados ao estudo de associações na defesa, principalmente dos direitos difusos em matéria de meio ambiente e em matéria de consumo, logicamente, com relação a grupo, categoria ou classe, e dos direitos difusos em matéria de consumo, sempre buscado através de associações. E pronto, se cinge a isso. No Brasil, as coisas são diferentes, certo? São diferentes. Vamos ver como. Então, nós temos no Brasil outra ideia, outro sistema, que é o quê? Que é a quarta teoria, a teoria da legitimidade extraordinária, legitimidade anômala ou da substituição processual. As três denominações é uma coisa só. Não há pluralidade de denominações, mas para uma coisa só. E como é essa teoria da substituição processual ou da legitimidade extraordinária ou anômala? Aí nós temos lá no artigo, era no artigo 6º do antigo Código de Processo Civil, e agora parece que é o artigo 18 do novo Código de Processo Civil. No artigo 18 do Código de Processo Civil, ele define a legitimidade ordinária. Ele diz que vai a juízo quem é titular de direito, né? Visando buscar em nome próprio um direito próprio. Mais ou menos assim, não é com essas expressões, não, mas eu estou dizendo que definindo essa situação. Exceto, aí diz o artigo 18, exceto as hipóteses de autorizações legais. Quer dizer, que outras pessoas podem ir a juízo buscar direito de outrem quando a ordem jurídica autoriza, certo? Porque qual é o normal? É que alguém vai a juízo em nome próprio buscar direito de outro. E como é a substituição processual? Alguém vai a juízo em nome próprio buscar direito de outrem. Aí é bem diferente. Olha aí. Isso é o que a doutrina chama de substituição processual, de legitimação extraordinária ou legitimação anômala, certo? Essas denominações são três denominações para a mesma coisa, tá certo? E como é isso? Alguém vai a juízo em nome próprio buscar direito de outro, proteger direito de outro. Agora você imagina, por que é chamado de anômala extraordinária? Porque exatamente isso foge ao comum, ao ordinário. O ordinário é que alguém vá a juízo em nome próprio defender direito próprio. Isso é o comum, isso é o ordinário. Agora, quando alguém. Olha, pronto, botaram aqui o artigo 18, beleza. Ninguém poderá. Deixa eu ver aqui que eu. Pulou aqui, deixa eu ver aqui. Colocaram no chat. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Essa é a regra. Salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Olha aí que expressão, viu, minha gente? Ordenamento jurídico. Eita, eu vou falar muito disso ainda mais na frente. Né? Ordenamento jurídico. Se você olhar o código anterior, era salvo autorização legal. Não tem mais lei. Existe ordem jurídica, né? Olha aí, ordenamento jurídico. Salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Quando fala aí ordenamento jurídico, tanto pode ser o Código de Processo Civil, como qualquer outra lei extravagante, como as leis que nós vamos estudar aqui. Todas as leis que nós vamos estudar, todas as espécies de ações que nós vamos estudar, pertencem ao ordenamento jurídico, tá vendo? Esse é o detalhe, pertence ao ordenamento jurídico. E esse ordenamento jurídico, ele dita uma forma diferente da primeira parte do artigo 18. Na primeira parte é que alguém vai, quando diz, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, porque alguém só pode ir a juízo em nome próprio defender direito próprio, certo? Agora, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Quando a lei autorizar que alguém pode ir a juízo em nome próprio defender direito de outrem, aí você está diante de uma legitimidade extraordinária. Por quê? Porque não é o comum, não é o ordinário. Você está diante de uma legitimidade o quê? Anômala. Anômala porque não é comum, certo? Olha aí os detalhes da coisa, certo?
Havendo substituição processual, que é a mesma coisa de legitimação extraordinária, legitimação anômala, né? O substituto poderá intervir como assistente litisconsocial. Aí nós vamos ver também que no processo coletivo, como existe pluralidade de autores de determinadas ações, os outros legitimados dessas ações, se quiser ingressar no processo, podem ingressar como assistente litisconsocial. Olha aí, tá vendo? Nós vamos ver isso muito aqui no processo coletivo, que é todo dessa forma. Toda a legitimidade do processo coletivo é baseada na exceção, nesse salvo. Né? É baseada no salvo aqui, que é a exceção da regra do artigo 18. Ok, minha gente? Repare como é interessante, como é muito importante ter essa ideia. Então, olha, não esqueça essa evolução aí da legitimidade. Teoria da legitimidade ordinária, teoria da representação adequada, teoria da legitimidade extraordinária. O desdobramento da questão da prova, quem não ouviu ainda algum comentário meu sobre prova, eu já falei aqui e estou apenas desdobrando. Quando a gente termina como a gente terminou aqui, a matéria relativa ao objeto da ação coletiva, que foi o estudo das espécies de direitos coletivos, nós terminamos a primeira parte da questão da prova. A questão da prova vai ser: faça a classificação dos direitos coletivos no sentido universal e no sentido brasileiro. E descreva todas as características. Está aí no roteiro, já falei todas as características, aí você coloca o roteiro da aula, essa parte do roteiro da aula, está feita a estrutura da primeira parte da questão. A segunda parte da questão começa com: faça a classificação das teorias da legitimidade no processo, certo? Aí depois eu mostro, aí depois o desdobramento será discorrer sobre a teoria da legitimação extraordinária e como se dá o desenvolvimento dessa teoria do sistema jurídico brasileiro, que é o que nós vamos trabalhar a partir da próxima aula. Entendeu, minha gente? Olha aí. Então, nós estamos, aos poucos, dando um perfil. Quando a gente terminar essa questão da legitimidade, aí nós vamos trabalhar a questão da sentença, mas a gente já tem uma boa visão dos elementos essenciais do processo coletivo, né? No que diz respeito aos dois elementos mais importantes. Mas o objeto ainda é limitado à pretensão, que é também só o que eu vou pedir na prova, né? A primeira prova não vai se falar de objeto quanto ao resultado, que são os efeitos da sentença. Isso vai ser trabalhado na segunda e na terceira prova. Agora, a segunda e a terceira prova vai ser muito exigida a questão dos efeitos da sentença, certo? Após o seu trânsito em julgado, no processo coletivo. O que é isso? Objeto da demanda coletiva, certo? Quanto ao resultado, que são os efeitos da sentença. Então, a gente, aos poucos, está se situando, contextualizando e guardando a devida identidade com os institutos jurídicos. Ok? Ficamos hoje por aqui, tá certo? Hoje é segunda, né? Então, nós teremos aula quinta-feira, se Deus quiser. Né? Professor, pode dizer, Túlio. O pessoal estava querendo saber qual vai ser o formato da prova, se você já definiu. Já está definido desde que eu comecei a ensinar na universidade há 29 anos, já vai fazer 30 agora. Então segue a dos semestres anteriores mesmo. Segue. A prova será, eu já estou dizendo como é a questão, já estou indicando a questão, quando chegar no período, quando eu terminar de dar a matéria da prova, eu digo: pronto, vocês têm o tal dia para entregar um trabalho descrevendo exatamente essa situação. Aí eu digo o que é faça a classificação dos direitos coletivos e descrevo também todas as suas características, e a legitimidade nós vamos falando, tá certo? Ok, professor, Pronto, boa quem noite. quiser ir fazendo a prova, já pode. Quiserem, hoje eu estou com insônia, pode fazendo a prova, tá bom? Já pode ir trabalhando a prova. Quem tiver insônia, olha, a coisa melhor do mundo é quem tem insônia para estudar, quem escolheu direito e tem insônia.
Pelo amor de Deus, quem escolheu o direito e tem insônia, não se sinta uma pessoa. Você é a pessoa certa para ter se formado em direito ou estar se formando em direito, porque é a melhor coisa do mundo. Eu sou horrível, não sei muito direito porque eu não tenho insônia. Então, eu durmo demais, eu durmo 7 horas por noite, 8, 6. Bom é aquele que dorme no máximo 4 horas, agora fica bem, só dormir 4 horas, 5, 6, e passa 4, 5, 6 horas da noite estudando. Isso é bom demais. Então, não tenham problema com insônia quem for formado em direito. A melhor coisa do mundo é se formar em direito quem tem insônia. Na realidade, se eu fosse escolher profissional de direito, eu só queria aquele que tem insônia. Para estudar muito, entendeu, minha gente? Muito bem. Direito, olha, tem muito o que estudar. Tá certo? Bom, então boa noite, boa semana, até quinta-feira, se Deus quiser, aqui no mesmo horário. Um abração. Boa noite, professor. Tchauzão.